Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181, em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, um programa da comunidade Martin Luther, da paróquia de Parobé, pertencente ao Sínodo Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Koren e é uma grande alegria poder estar contigo e em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 5 de julho de 2025. Quero saudá-los, quero saudá-las com palavras bíblicas do Salmo 132, versículo 9, onde o salmista diz: Vistam-se da justiça os teus sacerdotes e exultem de júbilo os teus santos. Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, esse versículo faz parte do Salmo 132, que trata da escolha de Sião como lugar de habitação de Deus e da promessa de Deus a Davi. No contexto do Salmo, o versículo expressa um desejo de que os sacerdotes, mas também o povo de Deus, se vista de retidão e se alegrem na presença do Deus Todo-Poderoso. Assim, esse salmo também quer ser atual para nós, para que nós também possamos nos vestir de retidão e se alegrar sempre na presença de Deus, desse Deus que está conosco sempre, como um Deus que é Pai, Criador do Universo, como um Deus que é Filho em Cristo, se crucificou, entregou sua vida e ressuscitou ao terceiro dia, de um Deus como o Espírito nos mantém. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo,
aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Queridos ouvintes, quero compartilhar com vocês uma palavra bíblica do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 3 até o 9. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês estão tão aborrecidos? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, mas antes da minha morte, veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Jesus está na casa de Simão, o leproso. Esse Simão certamente foi um homem que pôde voltar ao convívio de sua família, por conta da cura da sua lepra. O fato desse homem ser mencionado pelo nome e que Jesus estava reclinado à mesa indica que se trata ou se tratava de uma pessoa importante e que estava apoiando a missão de Jesus. O fato de Jesus estar dentro da casa, reclinado à mesa, indica enorme simpatia de Simão por Jesus. De repente entra uma mulher naquela casa e vai em direção a Jesus. Ela traz nas suas mãos um vaso. Era perfume de nardo puro, muito caro, provavelmente importado da Índia. Até o frasco era caro, pois era de alabastro, uma pedra semi-preciosa do Egito. Quando aquela mulher quebra o gargalo do vaso, significa que ela não vai guardar nem um pouco desse perfume para si. Ela veio
decidida a derramar todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. E algumas pessoas que estavam ali se indignaram. Mas que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata e o dinheiro poderia ajudar os pobres. Uma moeda de prata era o salário de um diarista, hoje equivalente a R$150, quem sabe. As 300 moedas representavam mais ou menos R$45.000. Quanta gente poderia ter sido ajudada com esse dinheiro? Que desperdício, diziam as pessoas. Queridos ouvintes, o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, diz que um grupo de mulheres, algumas delas muito ricas, costumavam ajudar financeiramente a Jesus e os seus discípulos. Elas eram mulheres importantes como Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência a Jesus com os seus bens, conforme Lucas 8, versículos 1 a 3. Muitas delas haviam sido curadas por Jesus de espíritos malignos e também de enfermidades. Diante do murmúrio e da irritação de algumas pessoas com o desperdício daquela mulher que derramou aquele perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus, Jesus defende a sua atitude e diz: ela fez uma coisa muito boa para mim. Jesus sabia que os seus líderes judeus estavam tramando a sua prisão e a sua morte. Por isso ele disse: ela antecipou-se e ungiu-me para a sepultura. Ungir o corpo dos mortos com substâncias oleosas e especiarias perfumadas, preparar o corpo para um enterro digno, fazia parte do ritual de sepultamento. E Jesus sabia que tem um grupo de pessoas que está tramando a sua morte. Deus não impede as tramóias dos adversários de Jesus. Sem saber, aquela mulher confortou a Jesus, pois ela estava preparando Jesus para o seu sofrimento, morte na cruz. Mas Deus transforma essas intenções e atitudes malignas dos adversários de Jesus num sinal de salvação. Com a ressurreição de Jesus, Deus transforma o sofrimento e a cruz num símbolo de vitória e de autoridade de Jesus sobre os poderes da morte. Mas Jesus chama atenção para a importância, para o valor da atitude daquela mulher. Aquela mulher quer mostrar a todos que a sua presença, que a presença de Jesus foi algo precioso na sua vida. Ela tinha por Jesus um enorme sentimento de gratidão e ela queria expressar essa gratidão a Jesus ao trazer aquele perfume de nardo puro. Ela demonstra que não tinha nada tão precioso na sua vida como a presença de Jesus. Por isso, ela quis entregar a Jesus algo que simbolicamente expressasse a grandeza de seu sentimento de gratidão. Mas, e os pobres? Não teria sido melhor ter vendido o perfume e ter dado dinheiro aos pobres? Jesus disse que sempre devemos cuidar dos pobres. Para Jesus, a questão não é optar por ofertar algo a Deus ou ajudar os pobres, ou dar o dinheiro aos pobres ou contribuir com a igreja. Devemos cuidar para não cair nessa armadilha. Jesus nos ensina que a nossa contribuição à igreja deve partir de nossa gratidão a Deus. Uma pessoa agradecida a Deus faz ofertas espontâneas para a igreja e, ao mesmo tempo, essa pessoa não deixa de ajudar os pobres, de se envolver com instituições que ajudem os pobres. As duas coisas não estão em contradição. Elas se complementam. Jesus não diz uma coisa ou outra, mas ele diz uma coisa e também a outra, pois é no serviço aos pobres que se pratica a nossa fé em Deus. Claro que o dinheiro também é importante e Jesus aceitou o precioso presente daquela mulher, mas esses tempos difíceis nos mostram a cada dia que a vida que Deus nos deu e ainda nos conserva tem um valor muito maior do que o dinheiro pode comprar. Nesses dias em que os hospitais, SUS e também clínicas particulares estão completamente lotadas, também devido ao frio, às doenças respiratórias, não tem vagas em UTIs, nos faz perceber o quanto a vida
é preciosa, nem mesmo se consegue querendo pagar. Aquela mulher quis agradecer a Jesus pela importância que a mensagem de Deus tinha na sua vida. A gratidão dela não podia ficar apenas num muito obrigado guardado em seu coração. A verdadeira gratidão de Deus precisa ser expressa em atitudes, em gestos concretos. Por isso, deveríamos também nos perguntar: qual é o nosso gesto de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós? Assim como aquela mulher perfumou todo o ambiente da casa de Simão, assim também nós somos convidados hoje a tomar atitudes para deixar o nosso perfume de gratidão no ar. E como podemos fazer isso? O pastor da Igreja Reformada da Argentina, Geraldo Oberman, certa vez escreveu assim: existem pessoas que, com a sua simples presença, perfumam os espaços que visitam, perfumam com suas palavras e até com seus silêncios, perfumam quando sorriem e também quando choram, perfumam ao entrar e deixam generoso perfume ao sair, porque essas pessoas não guardam o perfume com valioso egoísmo somente para si. Essas pessoas são uma bênção. Elas perfumam os lugares que cheiram a mofo, os espaços que foram esvaziados de qualquer fragrância da vida, de sonhos, de esperança, de solidariedade, de sensação de harmonia e de paz, de buscas sinceras por paz com justiça social. Existem pessoas que esbanjam perfumes, cujos aromas nutrem o tempo e as esperas, acendem os diálogos e os olhares. Essas pessoas apaixonam pelas orações e pelas pausas, colocam sentido onde antes havia confusão. Hipocrisias mal cheirosas e os odores podres da inveja e do ódio. Existem mulheres e homens que não ficam para si com o que lhes foi dado, mas entendem que aquilo que possuem é por graça de Deus, e algo disso deve ser colocado a serviço de Deus e para cuidar os pobres. Obrigado, Senhor, por essas vidas, pelos seus aromas perfumados de plenitude, que perfumam o cotidiano viver, em tempos como o de hoje, com tanto cheiro de morte. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sempre no meio de nós. Amém. Assim trago também os avisos e comunicações da comunidade Martin Luther e da paróquia de Parobé. Hoje, dia 5 de julho, logo mais às 10 horas, teremos ensino confirmatório aqui na comunidade de Parobé. Às 14 horas teremos culto infantil aqui na comunidade de Parobé. E às 19 horas, culto com Santa Ceia também na comunidade Martin Luther aqui de Parobé. Amanhã, dia 6 de julho, às 8 horas e 30 minutos, teremos culto com Santa Ceia na comunidade de Entrepelado. E às 10 horas, culto de ação de graças e também eleições de nova diretoria em Passo dos Ferreiros. E também no domingo, dia 6 de julho, às 19 horas, teremos o encontro de casais aqui em Parobé. Na segunda-feira, dia 7, teremos assistência social às 13 horas e 30 minutos. Dia 8, terça-feira, a partir das 14 horas, encontro de mulheres e visitação em Entrepelado. Na quarta, dia 9, às 14 horas, teremos o ASE aqui em Parobé. E às 19 horas, então, reunião da diretoria da paróquia. Dia 10, quinta-feira, às 14 horas,
teremos o encontro de voluntárias da terceira idade aqui na comunidade de Parobé. E às 19 horas, então, o ensaio do coro aqui da comunidade de Parobé. Também gostaria de convidar a todos para o culto de ação de graças e festa da colheita, que será celebrado no dia 13 de julho de 2025. Um culto especial com jubileu de confirmação de 25, 50 e 75 anos. Ao meio-dia, almoço festivo e pela parte da tarde, tarde dançante. Reforçando o convite, então, para o culto de ação de graças e a festa da colheita no dia 13 de julho, aqui em Parobé. Lembrando que a festa de ação de graças é uma oportunidade para refletirmos sobre nossas atitudes em relação à criação de Deus. E também para agradecermos por tudo aquilo que plantamos com boas sementes e pelos bons frutos que colhemos. Que possamos nesse dia agradecer porque temos saúde, agradecer pelo trabalho que dá sustento pela nossa família. Deus também nos deu as condições necessárias para levarmos a boa nova da graça de Deus para outras pessoas. Juntos queremos agradecer a Deus em oração e interceder por boas ações neste mundo. E nos lembremos da palavra do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos e súplicas de ações de graças a Deus, em favor de todas as pessoas. A partir disso, que também possamos ter, de fato, dia 13 de julho, um dia muito especial em comunidade e a sua presença é muito importante. Venha participar. Nicodemos de noite Jesus procurou, com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. Madalena não pôde ao mestre falar, de vergonha e não chorou. Compreendendo a linguagem do coração, o Senhor lhe perdoou. Assim também queremos trazer os aniversariantes do 1º de julho até dia 11 de julho e nos alegrar com eles, parabenizando então pelo seu aniversário. No dia 1º de julho esteve de aniversário Luiz Fernando Schellmann, Márcia Beatriz Kelm, Milena Vitória Schenkel Lima, Ramon Sone Vieira e Juan Gabriel Hartz. Já no dia 2 esteve de aniversário Odete Luiza Hens e Renita Wolf. No dia 3 de julho esteve de aniversário Adolfo Deuner, Hilário Schneider e Lorena Hoffmann. Já no dia 4 esteve de aniversário Jair Mauri Simpson, Laci Balkfeld, Letícia Inês Vieira Ditzmann, Matheus Eduardo Matana, Valdeci Greff e Vinícius Eduardo Schultz. E no dia 25, dia de hoje, estão de aniversário Edson Augusto Koch, Nilza Helena Bergman e Paulo Eugênio Maus. Já no dia 6 estarão de aniversário Kevin Matheus Filman, Márcio Roberto Biller, Maria Eduarda Puls Tesser e Murilo Scheuermann Colete. E já no dia 7 de julho estarão de aniversário Alcinda Rupke Soder, Fátima Maria Scherer e Laércio Kopp. E no dia 8 estará de aniversário Edith Hart e no dia 9 Amanda Lopes da Rosa, Ana Clara Kohlrausch e Juliano Trott. E no dia 10 estará de aniversário Cristiane Lopes. E no dia 11, na próxima sexta-feira, estará de aniversário Remy Ricardo Brenner. Estes são os aniversariantes. Recebam um grande abraço da família luterana e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo o chamado seu. Só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás. Rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu
Assim convido o querido ouvinte para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado pelas bênçãos e dádivas que Tu nos dás. Obrigado por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, também dessa demonstração e gesto fabuloso desta mulher que coloca perfume sobre Jesus, reconhecendo de fato que Jesus era a coisa mais importante da sua vida. Permita, sim, Senhor, que nós também possamos reconhecer que Tu és algo de fabuloso, de extraordinário, de mais importante em nossa vida. Permita, Senhor, que a partir dessa palavra também possamos dar daquilo que somos e temos em nossos dons e habilidades, não dando migalhas, mas de fato ajudando com aquilo que temos de melhor. Bondoso e querido Deus, abençoe a todas as pessoas, abençoe os ouvintes, abençoe as famílias que passam por dificuldades. Também lembramos as pessoas que perderam entes queridos, enfim, Senhor. Olhe por aqueles e aquelas que sofrem, e console, fortaleça e conceda-lhes muita fé. E tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, nós colocamos agora diante de Ti, quando oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo, hoje e para todos sempre. Amém. Desejo a todos um bom final de semana e nos encontraremos no próximo sábado na Hora Luterana.